Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre digo, sei lá a hora que você vai assistir isso, e eu sempre surjo ali de trás, né? Muito bem, vocês fizeram nessa semana que passou uma avaliação, uma atividade avaliada, uma nota livre, para verificar como é que vocês estavam entendendo as tarefas que vocês mesmos estavam tendo e as videoaulas que vocês tiveram até aquele momento. O processo único que a gente pode fazer hoje, que é de fazer prova remota, assim, com consulta. Você pode consultar as tarefas que você fez, consultar como fez os exercícios, de repente até tirar dúvida com o professor da própria atividade, enfim, uma espécie de nota livre, como a gente tinha no passado. Nós fizemos então, deixa eu olhar até o horário, que eu não olhei o horário que eu comecei, beleza. Nós fizemos então alguns exercícios nessa nota livre para verificar como é que a coisa aconteceu. Deixa eu pegar ela aqui e nós vamos fazer como a gente faz numa prova normal. Na prova normal, o que acontece depois da aula de prova? Depois da prova tem a aula de discussão, de resolução da prova para você ver o que é que você acertou. Assim como na prova, eu também faço a resolução, sem você estar com a prova na mão, mas você vai lembrar o que você acertou e o que não acertou. A nota que você tirou, que você deixa de tirar, nós vamos colocar no sistema, então logo isso seja corrigido. Aí você vai fechar a tua média ali e vai saber como é que você foi e fechou o primeiro bimestre. Temos uma ótima notícia, graças a Deus, que até achei que eu nunca mais ia poder dar ela. É claro que a gente sabe que as pessoas em casa estão acreditando que a aula não vai voltar nunca mais, isso, aquilo, tem gente achando que o Armagedon chegou, que de repente essas coisas que estão acontecendo aí são as trombetas do Apocalipse, e na verdade ainda não é, ainda está cedo, não vai acontecer isso, as aulas vão voltar sim. Nós até então não podíamos dizer que havia uma previsão de retorno às aulas. E agora, apesar dos meios de comunicação não dizerem claramente quando isso vai voltar e tal, é muito simples. A nossa cidade, graças a Deus, já está meio que liberada, entre aspas, as coisas estão dentro das precauções necessárias, estão sim andando normalmente, as pessoas já estão agora podendo com o comércio todo aberto, comprar a torta e direito e tal, entretanto com as devidas proteções, é lógico, né? Isso sinaliza que a nossa cidade vai liberar nossas aulas para voltar logo, antes do que a gente imaginava. Nós esperávamos que isso acontecesse em agosto, como Curitiba já anunciou que iria fazer, o governo do estado, né? Entretanto, isso deve ser adiantado e nós acreditamos que em julho vamos estar juntos novamente. A coisa vai andar mais rápido do que a gente imaginava, graças a Deus. Claro que tudo pode mudar. Se os leitos de hospital eles forem ficando mais lotados, né? Chegando perto de uma lotação grande, isso vai demorar mais. Se os leitos de hospital não tiverem essa lotação grande, a previsão continua seguindo para que em julho a gente volte. Tudo depende de leito de hospital ocupado e não de número de casos de coronavírus, como muitos imaginam, porque a gente pegar esse vírus, a maior parte das pessoas realmente vai ser infectada. O que não pode é pegar o vírus e não ter hospital para ser tratado. É disso que se tratou a quarentena e o isolamento que nós tivemos esse tempo todo e que deu muito certo para Paranaguá, porque nós temos leitos de UTI e tal, livres para a gente usar caso seja necessário. Porque o vírus, de verdade, se você esperar ele ir embora, a aula só depois se tivesse vacina. Antes disso não poderia ter aula. Então não era essa a metodologia, não vai ser, a gente vai voltar com o vírus rodando por aí, como foi acontecendo no mundo inteiro. Nós estamos então, agora depois dessa breve introdução de coronavírus, que tem que falar sobre isso, né? A gente começa aí no exercício número 1 da provinha de vocês, a atividade nota livre de vocês, que era uma atividade que já eu bato o olho nisso e já digo, epa, tem Pitágoras na jogada. Como assim? No exercício número 1, você tem o desenho de uma bolota, aqui assim, duas forças agindo nela, uma força aqui que eu vou chamar de F1 e outra força para baixo que eu vou chamar de F2, F1 e F2. O exercício diz que o F1 é igual a 80 e o F2 é igual a 60 newtons. Quando você pega o exercício de física ou até de matemática e bate o olho no exercício, olhou e viu perpendicular, ortogonal, forma 90 graus. Toda vez que você encontrar você observar que forma 90 graus, eu estou ficando careca.
Você está vendo, gente? Olha só. Eu estou ficando careca de dizer que quando você encontra um ângulo de 90 graus, já tem que vir na sua cabeça Pitágoras. Tem que vir na sua cabeça, provavelmente vai ter um Pitágoras na jogada. Porque toda vez que eu trato de ângulo reto, de perpendicularismo, de ortogonalidade, que é o caso ali, formar 90 graus, sempre acaba no Pitágoras. E o Pitágoras tem que vir na sua cabeça também. 3, 4, 5. Ou dobro, 6, 8, 10, ou triplo, 9, 12, 15. Os múltiplos de 3, 4 e 5, que é o que geralmente aparece. Se não der certo pelo múltiplo, aí monta a relação de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Eu nem li o exercício e eu já sei que vai acabar no Pitágoras, porque toda vez que eu enxergar 90 graus, isso aí em geral é o que vai rolar. Então vamos ver o que diz o exercício agora. Determine a força resultante que age sobre o corpo abaixo. Quanto é a força resultante? Bom, primeiro eu tenho que somar as duas para ver quanto é a resultante. Para somar as duas, então você vai ter aqui, uma para baixo, vou desenhá-la. Coloco na cabecinha dela a bundinha da outra, a F1, aqui assim, uma na bunda da outra. Aí então a resultante é a que liga as duas pontas livres, força resultante, essa daqui. Se uma delas é 30 e a outra, aqui seria 40, né? 40 e 30, lá é 50, tá? 3, 4, 5. 80, 60, lá é 100, que é o dobro. 6, 8, 10, 60, 80, 100. Se você fizer pelo Pitágoras padrão, fazendo a conta e esquecer disso, tudo bem, né? Então força resultante ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Porém, se você escrever 6, 8, 10 ou 60, 80 e 100, eu já sei que quero que você saiba fazer assim. Afinal de contas, quando você estiver fazendo o teu Enem, quando você estiver fazendo o teu vestibular, lá o mais rápido possível você vai ter que resolver a questão. Então, se você bater o olho no 6, 8 e já saber que é 10, 60 e 80 e saber que é 100, é muito mais proveitoso para você do que fazer a relação como eu vou fazer agora. Eu já sei que vai dar 100, tá? Aí, fazendo a relação, fica FR ao quadrado igual a 3.600 mais 6.400. 3.600 mais 6.400 dá 10.000. FR ao quadrado é igual a 10.000. FR vai ser então igual a raiz quadrada de 10.000. Raiz quadrada de 10.000 vai dar, número que vezes ele mesmo dá 10.000 é 100 newtons. Força resultante é igual a 100 newtons. E fechou a conta. Difícil fazer? Nada, é boa. Quantas vezes fizemos na aula, nas videoaulas, inclusive, isso daqui, e na presencial nem se fala, antes de começar, né? Toda vez que eu tenho força resultante, ou eu vou lidar com uma força menos a outra, ou uma mais a outra, então vai acabar no Pitágoras. Não tem muito outro jeito de fazer isso, tá? Até existem outras possibilidades, mas em geral é assim que aparece. Bom, no exercício número 2, fala de um avião. Questão nível AB, analfabeto e burro. Olha, até para você, né, professor? Sim. Um avião, ao decolar, percorre uma pista de 300 metros. Fala 300, falei. 300 metros em 10 segundos. Determine a velocidade escalar média nesse percurso, em metros por segundo e em quilômetro por hora. Apresente as duas respostas, deixei bem claro. Então, você quer a aceleração, não, a velocidade média, super de boa. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, certo? Equação da velocidade média, velha conhecida do ensino fundamental de vocês do nono ano. Velocidade média é o ΔS, 300 metros que o avião anda. O ΔT, 10 segundos que ele demora para andar os 300 metros. Quando eu dividir o 300 por 10, vai dar 30 metros por segundo. O exercício 2. Pedia para você resolver isso em metro por segundo e também em quilômetro por hora. Então você fazia vezes 3
3,6 e aí você encontrava 108 km por hora, tá? Então você tinha que apresentar as duas respostas, o 30 metros por segundo e os 108 km por hora para ganhar um 10, beleza? Fácil ou difícil? Bem fácil, isso é uma questão extremamente fácil para você, eu e todo mundo resolver juntos. Agora veja só, exercício número 3, teste 3. No teste 3, fala algo muito legal, uma questão muito boa, assim, uma elaboração de questão fantástica. O que fala, professor? Não lembro. Exercício 3. Determine a aceleração escalar média de um motociclista, olha a aceleração, que parte do repouso e atinge velocidade de 30 metros por segundo no intervalo de tempo de 5 segundos. Pô, professor, eu não sabia que fórmula que ele usava. Ele perguntou qual é a aceleração escalar média. Você vai usar a equação do quê? Da aceleração escalar média. A equação da aceleração escalar média, a M, é delta V sobre delta T. Aí você coloca aqui, a aceleração média vai ser o delta V. O motociclista parte do repouso e atinge velocidade de 30. Parte do repouso 0, atinge velocidade 30. Então a variação da velocidade é 30. Certo? 30. Ele faz isso no intervalo de tempo de 5 segundos. Então o delta T é 5. Intervalo de tempo de 5 segundos, o delta T é 5. A aceleração média é 30 sobre 5. 30 por 5 vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. 6 metros por segundo ao quadrado foi a aceleração média dele. Quer dizer que a velocidade dele aumentou de 6 em 6. Eu poderia ter perguntado qual é a velocidade dali em 4 segundos, por exemplo. Aumentando de 6 em 6, a velocidade seria 6 vezes 4, 24. Tá? Muito bem. Nada, foi sem querer. O 24 saiu naturalmente. Beleza? Muito bem. Exercício número 4. Teste 4. No exercício número 4, opa, vou lá aqui. No teste 4, diz que fala de uma aeronave. É difícil, professor, porque exercício de aeronave eu fico. Uma aeronave descreve uma curva de raio 160 metros com velocidade de 40 metros por segundo. Determine sua aceleração centrípeta nesse instante. Professor, sabe qual é o problema? Eu não sei que fórmula que eu uso. Como você não sabe que fórmula que usa, cara? Ele pergunta a aceleração centrípeta. Se ele pergunta a aceleração centrípeta, você vai usar a fórmula do quê? Da velocidade? Não, se ele pergunta a aceleração centrípeta, obviamente você vai usar a equação da aceleração centrípeta. Se você voltar na aula, que nós falamos de aceleração, que é uma das primeiras ali das videoaulas, você vai encontrar a equação da aceleração centrípeta, que é AC, aceleração centrípeta, igual a V ao quadrado divididos por E. Só colocar a equação. E aí é só colocar os valores que ele deu para você. Ele te diz que ele atingiu a velocidade de 40. Então você coloca lá, velocidade de 40. Só que é ao quadrado, porque a equação é ao quadrado. Sobre o raio. E o raio da curva, ele diz que é 160 metros. 160. Então, tu poderás escrever que a aceleração centrípeta vai ser 40 ao quadrado. Para resolver, você faz número vezes número. 4 ao quadrado, 16, tá? 16. Cada zero que você eleva ao quadrado, quando é assim, vai ficar 2, vai dobrar. Então, aí você vai ficar com 1.600. Divididos por 160 que você tem ali embaixo. Dá para simplificar o zero de cima com o zero de baixo. Corta esse zero com esse zero. E a aceleração centrípeta vai ser 160 por 16, vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração centrípeta é igual ao valor da aceleração da gravidade da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Sucinto, de boa, não tinha dificuldade, né, gente? Tá tranquilo. Muito bem. Ele poderia perguntar, e eu não perguntei, mas eu poderia ter sido mais complexo aqui, que provavelmente não pergunto para não confundir. Qual seria a aceleração desse móvel aqui, caso ele estivesse com essa aceleração escalar também ao mesmo tempo? Quando eu pergunto
resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Aí você me dava a aceleração do móvel como aceleração total, tá? A aceleração total, ela é a resultante entre a centrípeta e a escalar, e sempre cai num Pitágoras para movimentos curvilíneos. Se o movimento não é curvilíneo, não vai ter centrípeta, daí a total, vetorial ou simplesmente a aceleração é a escalar mesmo, que é o 6. Quando faz curva, aí pode ter as duas, tá? Pode só ter aquela, a centrípeta, caso não esteja mudando o valor da velocidade, e pode ter as duas se eu estiver mudando o valor da velocidade e fazendo uma curva, beleza? Muito bem, nós vamos agora passar para o exercício número 5. Exercício 5. Meio que teórico, tá? Exercício de boas, meio que teórico. Deixa eu apagar essa parada aqui. Sim. Dê 2 exemplos de força de campo. Estou perguntando mais fácil. Eu vou colocar os 3 e você escolhe dentre os 3 quais os 2 exemplos que você dá. Forças de campo. Existem as forças que são forças de contato, que tem que ter interação de toque entre os dois corpos que estão interagindo para gerar força. Como assim? Apertei uma lata, 2 corpos, lata e minha mão. Ou ainda, sentei numa mola. Esse exemplo eu não gostei. Não sentei não. Apertei uma mola, 2 corpos, mola e minha mão. Aí eu tenho que ter contato físico entre os 2 corpos ali para que tenha a interação. São forças chamadas força de contato. Força de compressão, força de distensão, né? Agora, quando eu falo de força de campo, tem 3 tipos de campo que a gente está acostumado a lidar. Quais são eles? Aquela que faz com que eu volte para a Terra quando eu quero ir embora, que é a força de campo gravitacional, que tem a ver com a força da gravidade. Forças entre 2 ímãs, ou um ímã e um metal, por exemplo, que é a força de campo magnético, quando eu tenho um campo magnético interagindo. E por fim, quando cargas elétricas interagem entre si, mesmo sem ter contato entre elas, estamos falando de força de campo elétrico. Então, eu pedi 2 exemplos de força de campo. E aí, eu pedi, né? Eu vou dar 3. Qual? Força de campo magnético, pode ser magnético. Força de campo elétrico. E por fim, não menos importante, força de campo gravitacional. São os 3 tipos de forças de campo que nós estudamos aí do instrumento. Tá? Gravitacional, elétrico e magnético. Beleza? Aí você escolhia 2 dentre esses 3 e dava os 2 de exemplo. Agora, no exercício 6 era bem bacana, era teórico, e eu sempre pergunto isso. Não tem uma prova que eu não pergunto. Se você quiser dar uma dica para o teu colega que está no 9º ano e vai para o 1º ano que vem, ou que cai na prova do Elton, na P2 do primeiro bimestre, já pode dizer, vai cair a pergunta do cinto de segurança. Por que eu pergunto sempre isso? O vestibular também pergunta sobre isso. Como o vestibular pergunta sobre isso, eu sou obrigado a explorar isso, porque é isso que você tem que estar sabendo, tá? Então aí, na questão número 6, você tem assim: explique com suas palavras a função do cinto de segurança no automóvel, relacionando-a com o princípio da inércia. O que eu vou explicar? Você pode explicar de várias formas. Eu vou fazer um texto enorme, tá? Vou fazer uma explicação completa sobre como isso funciona, apesar que isso tinha nas tarefas, no caderno de tarefas, se não falha a minha memória, até com uma figura de um carro batendo de frente e tal. Na videoaula eu expliquei como isso funcionava, e em exercícios depois, na própria apostila, falando sobre inércia, porque o cinto de segurança é realmente o ápice, né? Eu dei 2 explicações. Numa delas eu falei sobre o cinto de segurança, na outra eu falei sobre o encosto de cabeça do banco, tá? O ângulo serve para vencer a inércia do corpo humano em colisões. Entretanto, bonito que eu falei agora, entretanto, quando se fala de uma colisão frontal, o cinto de segurança é que desempenha um papel fundamental. Eu estou com o carro a 200 por hora, encontro uma árvore em minha frente e bato. Quando eu bato, o carro para e eu continuo com velocidade de 200 por hora e saio voando de encontro ao Criador e vou correr, né? Se eu estiver usando o cinto de segurança,
que serve o cinto de segurança? Para vencer a inércia do meu corpo numa colisão frontal. Isso já é uma resposta. Para evitar que o meu corpo continue o seu movimento após uma colisão frontal. Isso também é outra resposta. Mas como ele quer que relacione com a inércia, poderia dizer, o cinto de segurança serve para vencer a inércia do meu corpo numa colisão frontal. Isso seria a resposta que eu esperava na questão número 6, né? Mas eu expliquei também de outro equipamento de segurança que tem na videoaula isso, falando sobre outro equipamento de segurança que tem no canal, que é o encosto de cabeça, que serve para vencer a inércia da cabeça numa colisão traseira. Quando você bate na tua traseira, você já teve a sua traseira atingida com muita força alguma vez? Isso acontece com todo mundo, faz parte. Então você está ali parado, de repente alguém chapuleta a tua traseira. O teu pescoço, ele tende a quebrar, porque o corpo está apoiado no banco, né? Atinge na traseira, é tudo jogado para frente com tudo. Por inércia, a tua cabeça, se não tiver apoio nenhum, ela quer ficar. Então aí quebra o pescoço. Para evitar que quebre o pescoço, tem um apoio de cabeça, que daí se levar uma porrada por trás, tudo está apoiado, inclusive a cabeça, então daí você é inteiro jogado para frente e não quebra o pescoço. Essa é a ideia do apoio de cabeça. Tanto o apoio de cabeça quanto o cinto de segurança serve para vencer a inércia do seu corpo no caso de uma colisão traseira e frontal, respectivamente. Devagar? Difícil? Aí eu perguntei do cinto de segurança, né? Então é uma colisão frontal, serve para vencer a inércia do corpo numa colisão frontal. Claro que colisões de lado também vai proteger você de pular para o outro, mas ele basicamente está em situações de frente que são as mais graves, né? Agora veja o que diz o exercício número 7. A ação anula a reação, justifique sua resposta. Então, essa aqui é teórica, eu não vou escrever, tá? Então, teórica, eu não vou escrever alguma coisa. Só você prestar atenção no que eu falei. No 7, também é uma questão teórica, tá? O que a 7 diz? A ação anula a reação, justifique sua resposta. Resposta clara e pontual. Não. A ação não anula a reação jamais. Por que a ação não anula a reação jamais? Justificativa da sua resposta. Porque a ação é num corpo e a reação é em outro. A ação não anula a reação jamais, porque a ação é num corpo e a reação é no outro. Simples assim a resposta da questão. Agora, você quer um exemplo para explicar como isso funciona? Então, vamos lá. Eu dei de exemplo na sala uma carroça e um cavalo na videoaula. E agora, na explicação da prova, eu vou dar outro exemplo diferente. Só para mudar, né? Senão também ninguém me aguenta. Quando você vai abrir um gaveteiro, uma gaveta de um armário. Quando você vai abrir a gaveta de um armário, ao puxar a gaveta do armário, a gaveta do armário te puxa. Ação e reação. Se eu puxar a gaveta com 1000, a gaveta me puxa com 1000. Só que a resultante não é zero. E a ação não anula a reação. Por quê? A força que eu faço, a ação, é na gaveta. A reação, que é a força feita pela gaveta, é em mim. Se tiver atrito entre o chão e eu, o atrito vence a força que a gaveta me faz e eu fico parado e não me mexo. Em contrapartida, se eu pensar só na gaveta, a gaveta tem a força com que eu puxo ela, a ação, e tem o atrito entre a gaveta e o gaveteiro. Se o atrito entre a gaveta e o gaveteiro for pequeno, a ação vence esse atrito e a gaveta vem. Tanto é verdade, quando você vai tentar abrir gaveta na casa da bisavó, ou não, as avós agora são jovens, né? Mas vou falar da bisavó. Você vai abrir a gaveta de um móvel de madeira que não tem corrediça, que é madeira com madeira mesmo, às vezes engastaia. Você tem que fazer assim, para puxar a gaveta, porque ela não vem. Por que ela não vem? O atrito ficou grande e a força que você faz não vence o atrito, a gaveta fica parada. Do mesmo jeito que eu fico parado quando a gaveta me puxa, porque o atrito entre o meu pé e o chão é grande, então ela não consegue fazer eu ir para lá. Entendeu? Você analisa separadamente. Quando quer saber se a ação venceu a força, você tem que pensar só na gaveta. Se a reação venceu a força que me segura, tem que pensar só na reação, só em mim, só no corpo que está recebendo a reação. Resumindo, ação e reação se anulam? Não. Por quê? Agem em corpos separados sempre. E tem sempre o mesmo valor, tá? Sempre a mesma direção, só os sentidos é que são opostos.
Vamos para o exercício último, exercício número 8. Sobre um corpo de 20 kg de massa, passa a agir uma força de 100 newtons de intensidade. Determine a aceleração adquirida pelo corpo. Então aqui eram duas perguntas. Determine a aceleração adquirida pelo corpo e sua velocidade após 3 segundos de movimento. Qual é a aceleração e qual é a velocidade 3 segundos de movimento depois de iniciado o movimento? Então vamos lá. Esse é o exercício número 8. E último, inclusive. Exercício número 8. Então tá. Primeiro ele quer saber qual é. Ele falou a força, falou a massa e pediu a aceleração. Quando ele fala massa e fala força e quer a aceleração, você deve usar a equaçãozinha da Frama. Força resultante é NA. A força resultante é a força que age nele, que é 100. O exercício já falou. A massa do corpo, ele falou também, diz que é 20. E a aceleração você quer calcular. Então, você poderá escrever que o A vai ser igual a 100 divididos por 20. 100 por 20. Então, a aceleração vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo ao quadrado. O A é 5. Mas a pergunta do exercício não foi a aceleração. A pergunta do exercício foi a velocidade, quer dizer, foi a aceleração, perdão. E além da aceleração, perguntou qual é a velocidade 3 segundos depois. Para eu saber qual é a velocidade 3 segundos depois, então agora eu vou usar a única equação que envolve velocidade e aceleração. A aceleração escalar média é ΔV sobre ΔT. No lugar de aceleração, coloque o valor que você acabou de aferir, que é 5. Tudo bem? 5. A variação da velocidade é justamente a pergunta e o tempo são 3 segundos, ele falou. Então, bota o ΔT igual a 3. Você vai passar os 5 vezes 3 e você vai ter uma variação de velocidade de 15 metros por segundo. Ou seja, a velocidade será 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. E aí, fechou a conta. Right? Então, com isso, gente, a gente fecha a atividade de vocês, a correção da atividade de vocês, como a gente sempre faz a prova e acaba de fazer a prova, corrige as questões da prova, já evita dúvidas que você possa ter sobre a correção. Existe parcial? Claro que existe, colocou a fórmula direito, a gente vai lá e coloca o parcial, tem uma notinha parcial e tal, mas a correção vai ficar conosco. A prova fica conosco, nós vamos devolver quando a gente voltar às aulas normalmente. A correção estamos fazendo aqui agora. É importante que você, agora que entendeu, sabe quanto é que você tirou, agora você tem noção do porquê que a nota vai aparecer no sistema tal qual ela vai aparecer. Claro, se tiver alguma dúvida sobre correção ou coisa parecida, pode perguntar no grupo no WhatsApp para mim, que eu te respondo sem problema algum e já explico o porquê que aconteceu aqui. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até o nosso retorno, que agora, graças a Deus, parece que está muito mais próximo do que parecia antes. Estamos bem contentes com isso, porque ninguém aguenta mais esse negócio de ficar com aula remota, que não tem nada a ver, nem se compara com a aula tete a tete, cara a cara, e já se prepare, máscara a máscara, porque vai voltar, é verdade, mas todo mundo de máscara, passando álcool gel na mão toda hora, todo o tempo, sem beijar, sem abraçar, que vai ser a nossa nova realidade até que uma vacina não surja para dar conta do recado, tá bom? Um abraço, muito obrigado, até a próxima.